Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. E nós vamos ler inicialmente apenas um versículo, embora eu peça que você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar a esse texto. Então nós vamos ler inicialmente apenas o versículo 4. Amém? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Nós rendemos graças a Ti porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós queremos, Senhor, nesta tarde, clamar a Ti que o Senhor venha ministrar ao nosso coração de um modo vivo. O Senhor venha falar com cada uma dessas pessoas que aqui entraram, que aqui entrou, conforme foi pedido já na oração do Teu servo, e que o Senhor abra olhos, ouvidos espirituais, de modo que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse capítulo 15 do Evangelho de João, é certamente um dos mais queridos desse Evangelho, e trata exatamente da comunhão, da produtividade e da vitória daqueles que permanecem em Cristo. Amém? E para ilustrar essa relação estreita de comunhão com Cristo, o Senhor usa a figura do ramo ligado à videira. E foi muito interessante, nós estávamos estudando esse texto esses dias, e hoje pela manhã o Senhor ministrou profundamente ao meu coração, enquanto eu e o pastor estávamos lá no quintal da casa, fazendo uma pequena limpeza, tirando alguns galhos secos que estavam lá atrás, atravancando a passagem. E ao olhar aqueles galhos secos de uma árvore qualquer, que não era da videira, esses galhos estavam tão ressequidos, que você pegava e com um simples gesto da mão você conseguia quebrá-los com a maior facilidade, não tinha seiva nenhuma. E aquilo me remeteu imediatamente para o texto da palavra que nós estamos vendo hoje. Vivemos em um mundo de pessoas extremamente dependentes. Há aqueles que dependem de muitas coisas, há outros que dependem de vícios, drogas pesadas, há aqueles que dependem de pessoas e situações. E a ideia principal, a ideia central desse texto, e aquilo que eu quero muito ressaltar hoje, é a profunda dependência que nós precisamos aprender a ter de Cristo. Se o cristão não depender de Cristo, se o cristão não estiver vitalmente ligado a Jesus, ele não consegue subsistir. Nós não vamos conseguir enfrentar as dificuldades da vida, nós não receberemos a quantidade suficiente de seiva para ficarmos nutridos e poder seguir vida fora nessa caminhada com Jesus, e nos tornaremos
semelhantes àqueles galhos sequíssimos que estão lá no meu quintal. Eles perderam o viço, eles perderam o vigor, e é muito fácil nós olharmos para alguém e percebermos se essa pessoa está vitalmente ligada a Jesus. Há um vigor, há um brilho nos olhos, há uma alegria, há uma paz indizível que excede todo o entendimento, mesmo que essa pessoa esteja passando por dificuldades. E eu queria chamar a sua atenção para o fato de que essa dependência de Cristo gera equilíbrio, gera vitória e gera produtividade para o reino de Deus. Então, o cristão precisa ser um dependente irremediável de Jesus. Amém? O próprio Jesus diz nesse texto, no versículo 5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Eu queria que nós parássemos um pouco para tentar entender esse contexto, porque o Senhor usou a figura da videira. A videira é uma das árvores símbolo de Israel: figueira, videira e oliveira. Mas eu vou deixar a figueira e a oliveira de lado e queria que nós nos concentrássemos na videira. Há 3 tipos de videiras mencionados nas Escrituras. Primeiro, a videira do passado, referente à nação de Israel, que no ato da graça de Deus, o Senhor a transplantou para Canaã e deu à nação todos os benefícios necessários para que aquela videira do passado subsistisse. E em Isaías 5,4, aquela videira foi infiel, aquela videira não soube valorizar aquilo que recebeu de Deus. E o Senhor, ele lamenta através do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 4, ele diz: que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito. E eu creio que essas palavras do Senhor com relação à videira do passado também podem ser aplicadas a nós nos dias de hoje. Nós temos recebido muito de Deus. Nós temos sido abençoados com a bênção da salvação, que é a maior de todas as bênçãos, ainda que nós não desfrutássemos de nenhuma outra bênção temporal. Nós temos a grande e maior de todas as bênçãos, que é a bênção da salvação, é a bênção de sermos escolhidos pelo Senhor, apesar de nós. Amém? Amém. A videira do futuro, videira da terra, descrita em Apocalipse 14, aqueles que estão com a gente estudando esse livro, viram isso também, que é o sistema mundial gentil, contrário a tudo que diz respeito a Deus. Essa videira está amadurecendo para o grande dia da colheita do Senhor, do julgamento de Deus sobre ela. E há a videira celestial, que é a videira do presente, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e inclui os seus ramos, que somos nós. Os ramos não se sustentam sozinhos, não há ramos independentes da videira, não há ramos autônomos da videira. E eu repito, eu volto a insistir com a figura daquele ramo que estava lá no meu quintal, seco, torrado, só serve para o fogo. E eu vou esperar uma hora que Manuela não esteja para poder tocar fogo, senão ela tem um troço. Eu gosto de tocar fogo nas coisas que não prestam. Não presta é para ir para o fogo. Os ramos fora da videira morrem porque não recebem a seiva que os nutre. E a palavra-chave deste texto é permanecer. E eu queria que você guardasse no seu coração essa palavra repetida 12 vezes nesse versículo. E eu queria que você nesse instante olhasse para a pessoa que está do seu lado, ministrasse sobre a vida dela e dissesse a ela: permaneça. Permaneça. Amém? Em permanecermos no Senhor,
está a nossa vitória, nosso equilíbrio e a nossa produtividade. Amém? Há uma necessidade vital de nós compreendermos os princípios descritos na Santa Palavra de Deus. Ao mesmo tempo, só poderemos compreender esses princípios através de uma vida de intimidade e permanência no Senhor. Eu insisto com essa palavra outra vez. Na corrida desenfreada por conseguir respostas para nossas demandas, deixamos de observar princípios que estão claros na Bíblia Sagrada para nortear nossos passos. E os mestres da atualidade, os mestres dos nossos dias, têm aproveitado a fraqueza e necessidade de alguns para difundir suas doutrinas descompromissadas com a verdade de Deus. Jesus é tudo que nós precisamos. A verdade de Deus é Cristo Jesus. Nada acontece fora do Cristo. Amém? Amém. Você pode repetir isso comigo? Nada acontece fora do Cristo. Queridos, nada substitui a obediência e intimidade com Deus através de Jesus. Aqueles que têm pulado etapas do crescimento espiritual, comendo aqui e ali sanduíches espirituais, self-services espirituais, isso aqui me serve, isso aqui não me serve, e não tem feito um estudo sistemático da palavra, buscado o Espírito de uma maneira especial, e saem em busca de experiências. Ah, mas eu fui num culto que foi uma bênção. As pessoas ficaram ali naquele culto coladas na parede. É um som de lagartixa? Ficar colado na parede para quê? Olha, são tantas coisas que chegam aqui, são tantos relatos, são tantas coisas que chegam que eu fico impressionada. E eu fiquei muito impressionada com um bispo, o bispo McAllister. Eu até mencionei já esse homem aqui, é um homem de Deus, um homem sério. E é um americano radicado no Brasil. E ele faz, como teólogo, uma análise muito lúcida da igreja brasileira. E ele diz, olha, os crentes pentecostais, sobretudo os neopentecostais, precisam fazer um estágio nas igrejas históricas para aprender a ler Bíblia e entender a doutrina bíblica. Deixar de olhar tanto para experiências. Eu senti arrepio, eu senti isso, eu senti aquilo, eu senti aquilo outro. Nós não fomos chamados para sentir, nós fomos chamados para permanecer no Cristo pela fé. Amém? Amém. O texto lido nos revela 4 evidências da permanência em Cristo. Primeira evidência: quando permanecemos em Cristo, produzimos frutos. Deixa sua Bíblia aberta, vamos ler do versículo 2 ao versículo 5 e a gente vai pular para o versículo 16. 2 a 5 primeiro. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pula para o 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo
tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Amém. Vamos continuar. Há uma produtividade real, visível, perceptível naqueles que permanecem no Cristo. Esses dão muito frutos. Que frutos são esses? Vamos ver. Guardamos os mandamentos porque permanecemos no amor de Deus. Amém? Amém. Segundo, sentimos uma verdadeira compulsão por levar pessoas a Cristo, por testemunhar em tempo e fora de tempo, com palavras ou sem palavras. Evidenciamos o fruto do Espírito, praticamos boas obras e serviço para a glorificação do nome do Senhor. Teremos sempre um louvor nos lábios que engrandece o Senhor. É interessante porque aqueles que estão vitalmente ligados ao Cristo, aqueles que estão vitalmente ligados a Jesus, esses têm um louvor nos lábios, tem uma alegria no coração tão indizível, que mesmo que estejam atravessando vales e desertos, estreitos, estreitíssimos, há uma palavra de louvor, de gratidão ao Senhor sempre no coração. Outra evidência do fruto do Espírito, dessa permanência em Cristo, é demonstrar amor intenso uns pelos outros e responsabilidade com a obra de Deus. Todos nós somos responsáveis pela obra de Deus. O seu irmão é de responsabilidade sua. Muitas vezes nós dizemos: não, esse irmão, eu vou falar com o pastor, ele fez algo que não está certo. Vá você e fale com ele. Se você está sendo tocado pelo Espírito para falar com aquela pessoa em amor, vá e faça. Porque nós todos, de certa maneira, somos pastores uns dos outros. Nós pastoreamos uns aos outros. E não há necessidade de programas pré-estabelecidos para evangelismo, porque há no coração uma santa compulsão de fazer o que agrada ao Senhor, e isso é comunicado através da permanência em Cristo em todo o tempo. Amém? Amém. Segunda evidência dessa permanência em Cristo: quando permanecemos em Cristo, sentimos o agricultor nos podando. Versículo 2, vamos voltar para o 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Amém? Tem muito crente neste lugar sendo podado por Deus. Amém? Eu não senti muita firmeza nesse amém não, mas tudo bem. Amém. São as provas diárias pelas quais passamos para nos moldar o caráter. São as perdas do mundo para ganhar o reino de Deus. Ganhar no reino de Deus. Manifestamos amor por Cristo e sua obra, experimentamos alegria e paz que excede o entendimento em meio a essa poda por vezes dolorosa. A poda de Deus dói. Provas nem sempre são castigos de Deus. Por mais que amemos as nossas plantações, entendemos da necessidade vital de uma poda. A mangueira do Pastor Malta está linda, florida, que está uma maravilha, mas ela levou uma poda que vocês nem sabem. Ele quase morre. Mas eu peguei um facão e eu podei com vontade. Principalmente aqueles galhos que não deixavam a gente passar. Especialmente. Ele ficou meio bravo comigo, fechou a cara, ficou meio de mal. Mas depois ele está feliz ali, porque a mangueira dele está linda. Ele já está pensando em comprar um filó, um tule, sei lá, para proteger as mangas que vêm, porque elas são pesadas. Mas se não fosse a poda, ela não estava daquele jeito. Ela não estava tão exuberante.
E as mulheres sabem que para que o cabelo cresça com força é preciso fazer uma parada nesse cabelo. Isso acontece, meus amados. É preciso que nós sejamos aparados por Deus, que nós sejamos podados por Deus. E muitas vezes, nessa poda, a planta fica ao ponto de morrer. Ele disse: você matou minha mangueira. Mas ele ficou tão bravo, tão bravo, tão bravo, que ele disse: pronto, acabou, vai ter divórcio nessa casa. E eu comecei a orar e disse: Senhor, por favor, Senhor, faça com que aquela mangueira ela floresça em nome de Jesus, para que não dê uma encrenca maior. E graças a Deus, está ali, bênção. Mas ficou meio feiosa mesmo, eu reconheço, pastor Mauro. Então, queridos, estamos todos sendo podados. Qual o segredo para se aguentar a poda? Permanecer na videira. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando permanecemos ligados vitalmente à videira celestial, que é Jesus, podemos superar as dores da poda, porque somos nutridos com a seiva que nos fortalece. Amém? Terceira evidência dessa permanência no Senhor: quando permanecemos em Cristo, desfrutamos de uma plenitude sobrenatural de alegria que vem do próprio Cristo. Versículo 11: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Vou dizer de outra forma, usando a linguagem, a nova versão internacional: tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O Senhor nos previne de tudo isso, para que não sejamos tomados de excessiva tristeza nas horas da poda, das podas que Ele faz, nas horas das dificuldades. Tudo isso está previsto por Ele, e Ele nos avisa, e Ele nos prepara para esses momentos, com vistas àquilo que vai acontecer lá na frente, que são as grandes vitórias dadas ao seu povo, para louvor e honra da sua glória. Nunca se viu tanto crente triste. Está faltando em nós a alegria do primeiro amor, a alegria dos primeiros tempos, a alegria que nós experimentamos quando conhecemos Jesus, naqueles momentos onde você fica tão apaixonado por Jesus, tão encantado com Ele, que você não para de falar, você não cessa de anunciar, você não cessa de falar daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor é. Isso é estar apaixonado por Jesus, e nós somos chamados por Ele a voltar ao primeiro amor, assim como estão Tião e Manuela apaixonados, recém-casados, que nós possamos estar assim permanentemente apaixonados por Jesus, que Jesus precisa ser o maior amor da nossa vida. Ele precisa ocupar o centro absoluto da nossa vida, que quando isso acontece, as coisas têm uma outra cara, uma outra aparência. Nós vemos as situações de uma outra forma, através dos olhos espirituais. Nós precisamos entender que essa alegria só é possível mediante a nossa ligação estreita e vital com a videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Certo pensador cristão, que nem me cobre porque eu não consigo me lembrar dos nomes, isso é um erro imperdoável, mas a minha memória já não me ajuda muito. Ele disse o seguinte: se um crente está triste, eu acho que a frase foi assim, tem vazamento em algum lugar do seu depósito espiritual. E parafraseando isso, eu creio que esse vazamento se dá exatamente no lugar onde o ramo se desprendeu um pouco da videira. Na oração, leitura sistemática e estudo da palavra, meditação da palavra, exercício da compaixão e gratidão no coração. Que você hoje possa examinar-se a si mesmo e ver aonde
onde está havendo vazamento no seu depósito espiritual? Em que área, em que lugar do seu depósito espiritual está havendo uma falha, está havendo um vazamento que tem roubado a sua alegria e impedindo que você esteja permanentemente testemunhando acerca de Deus? Em quarto e último lugar, a quarta evidência de nós, daqueles que permanecem em Cristo, permanecem na videira. Quando permanecemos em Cristo, temos as nossas orações respondidas. Versículo 7 e versículo 16. 7 diz assim, presta atenção: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Queridos, as nossas orações serão respondidas porque estarão de acordo com a vontade de Deus. Como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Eu vou receber essas impressões através da ação soberana do Espírito de Deus no meu coração. O Espírito comunica, a seiva vem, a seiva nos fortalece, a seiva nos alimenta, e a seiva também é essa presença viva do Espírito Santo em nós. Quanto mais estreita for a ligação dos ramos com a videira, maior será a quantidade de seiva recebida por esses ramos. Aquele que está ligado à videira recebe a seiva, e seivas são bênçãos, dons, impressões do Espírito no coração, que é aquele constrangimento quando estamos fazendo algo fora da vontade de Deus. É fome e sede pela palavra de Deus, paz no coração e alegria indizível e sobrenatural. Não precisa que ninguém fiscalize um crente fiel. A permanência em Cristo faz a diferença na vida desse servo. Nós fomos escolhidos, tirados do mundo de trevas, da videira brava, e enxertados na videira celestial, na videira verdadeira, para fazer a vontade de Deus. Fomos designados para um serviço específico. Qual é esse serviço? Dar frutos e fazer com que esses frutos permaneçam. Que lições preciosas nós aprendemos nesse texto? Em primeiro lugar, eu aprendo aqui que se sou verdadeiramente escolhido de Deus, eu permaneço na videira. Eu tenho uma santa compulsão por Jesus. Eu me torno extremamente e irremediavelmente dependente do Senhor. Amém? Amém. Se realmente permaneço na videira, em segundo lugar, recebo a seiva. Terceiro lugar, se permaneço na videira, já não dependo de mim mesmo ou de quem quer que seja, mas dos nutrientes que recebo da videira celestial que é Jesus. Quarto lugar, o Senhor deseja que estreitemos a nossa união com Ele a cada dia. Nada pode ocupar o lugar de Jesus na sua vida. Quinto lugar, dessa união depende nosso fortalecimento. A seiva é o grande fortificante daquele que está ligado à videira. Sexto lugar, de nada adianta nos dedicarmos a estudar simplesmente a palavra de Deus de forma teórica, sem a assistência do Espírito, sem estreitar os laços com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E finalmente, permaneçamos na videira. Se eu tivesse apenas uma frase para dizer, tempo suficiente para dizer apenas uma frase nessa noite, eu diria: permaneçamos na videira. Amém? Amém. Precisamos entender e pela fé criar uma consciência viva dessa permanência em Cristo, a bem de nossa saúde física e emocional
e espiritual. Que o Senhor nos ajude e liberte de todo espírito autônomo e nos ajude cada vez mais a depender dele nessa jornada, nessa caminhada rumo à eternidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa continuar ministrando